A maior estratégia dentro de uma guerra não é você ter armas poderosas. A arma mais poderosa em uma guerra se chama informações. A maior arma em uma batalha, em uma peleja, não é um fuzil capacitado, não é você ter, sabe, um bom tanque de guerra, não é você ter um bom caça, né, um bom avião que solta bombas. É importante, mas não é o mais importante. O mais importante se chama informações. Por quê? Porque pelas informações você vai combater no lugar exato, no lugar certo. Pelas informações, você vai diretamente na raiz do problema e não fica simplesmente gastando tempo e energia naquilo que não vai resolver. Então, essa live eu vou te passar informações, tá? Informações que vai te trazer um norte de situações que muitas das vezes acontecem na sua vida e você não consegue entender. Às vezes você pensa que é uma pessoa da família, que é um parente, que é um vizinho, que é alguém que é o culpado, quando na realidade não tem nada a ver com o ser humano. É algo totalmente espiritual, é um ataque totalmente espiritual. Então, nós precisamos, nós necessitamos de informações. E a Bíblia Sagrada, ela é um tesouro, né? Um tesouro incalculável, o tamanho do tesouro que é a Bíblia Sagrada, para nos trazer informações a respeito de batalha espiritual, a respeito do mundo invisível. Então, eu conto com a sua participação, chame todo mundo aí. Vamos meditar aqui? E você vai chamando a todos. Efésios capítulo 6, verso 10, diz da seguinte forma: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Que maravilha, hein? Que passagem bíblica fantástica, extraordinária. Essa é a realidade, né? Nós vamos centrar no assunto, eu vou falando aqui e vou te apresentar também algumas imagens. Eu vou te apresentar algumas imagens, tá? Conforme eu vou falando sobre essa questão dos espíritos, né? Dos príncipes das trevas que atua, né? Que trabalha neste mundo, né? Perturbando, incomodando e trazendo sofrimento, eu vou mostrando algumas imagens para vocês. Mas veja bem, vamos ao que interessa. Quando nós falamos, como nós lemos aqui sobre príncipe das trevas deste século, é exatamente esses demônios que nós vamos estar comentando com vocês. Só para que você entenda a caráter de conhecimento, um príncipe das trevas, ele não entra no corpo de uma pessoa. Ele simplesmente, ele coordena, ele é a mente pensante no reino do mal. Ele é os cabeças pensantes, os estrategistas no reino das trevas. Quem possui os corpos são aqueles espíritos considerados como os soldados rasos, né? Os demônios que estão espalhados sobre a face da terra, que caíram na rebelião junto com Satanás e que são espíritos que não têm patente no mundo espiritual. São apenas demônios. Esses que nós vamos citar são aqueles que comandam a maldade na face da terra. São aqueles que organizam, que arquiteta e passa as ordens para que os principados e as potestades e os dominadores venham, as hostes espirituais da maldade, venham atuar aqui nesta terra. O primeiro, anote aí os moderadores, o nome dele é Mamon. Mamon. Quem é Mamon? Mamon nada mais, nada menos é do que o principado
que coordena a ganância na face da terra. Mamon é o espírito que trabalha e coordena toda a avareza, todo o apego material, todo o materialismo, tá? Tudo aquilo pela qual leva as pessoas a ser apegado em coisas e não no Deus que criou todas as coisas. Essas informações que eu estou passando para vocês, como eu falei na última live de batalha espiritual, dentro da cultura judaica cristã, existe a Bíblia, né? A tradição oral e a tradição escrita. A tradição oral é passado de pai para filhos esses conhecimentos. A tradição escrita é o que você tem em mãos, que é a Bíblia Sagrada, a Torá, a Brit Hadashah. E dentro desses nomes que eu estou citando, muitos nomes estão inclusos na tradição oral e não na tradição escrita. Por isso que você, quem sabe, não vai dizer assim, onde é que está esse nome na Bíblia? Não está escrito, mas está na tradição oral. Você consegue compreender? Está na tradição oral. A Bíblia ela é a tradição escrita e a tradição oral. Dentro da tradição oral aparecem esses nomes. E na tradição escrita aparecem alguns desses nomes. Tá bom? Então, Mamon. Quem é Mamon? É o espírito que trabalha em cima da avareza. Que leva os homens, que leva mulheres, que levam pessoas a se perder por coisas materiais. A se perder pela avareza. E isso tem muito na face da terra. Então, Mamon, ele arquiteta a maneira que vai prender as pessoas através desse pecado chamado ganância, e aí as hostes espirituais da maldade, recebendo essa ordem, começa a atuar, agindo na vida da humanidade. Então, esse é o primeiro. Já anotou aí os moderadores? Eu vou colocar na tela, se vocês anotaram. Olha só. É essa figura que é Mamon, o príncipe das trevas que arquiteta a maldade na face da terra, no tocante à ganância e os apegos materiais. Você percebe que é uma figura que ele é coberto de ouro, né? Coberto de ouro, né? Todo o seu corpo está envolto em ouro, em cordões de ouro, em simbologia, e uma armadura de ouro cobrindo toda a sua estrutura, né? Essa é a figura de Mamon. Vamos continuar. Segundo, qual que é o segundo, pastor? O segundo principado que trabalha para prender as pessoas e destruir, o nome dele é Azazel. Azazel. Quem é Azazel? Azazel é o principado que comanda a ira na face da terra. Azazel comanda a ira, comanda as mágoas, os ressentimentos, a sede de vingança. Azazel comanda, todo sentimento que é gerado no tocante a praticar o mal contra o próximo. Segundo a demonologia, Azazel é o principado que ensinou os homens a fazerem armas para matar o seu semelhante. Azazel instruiu aos homens, lá no princípio, a confeccionar armas para matar o seu semelhante. Azazel e outro principado, que eu vou citar o nome dele aqui, os dois convenceram Caim de que ele, pegando uma pedra e um pedaço de madeira, ele conseguiria definitivamente tirar a vida do seu irmão Abel. Então, Azazel e outro principado, os dois foram os que trabalharam na vida de Caim para levar ele a tirar a vida do seu irmão Abel. Azazel, ele trabalha também em cima da imoralidade. Que imoralidade? Azazel, por ele ser um espírito maligno, um espírito diabólico, ele é conhecido na sociedade, e você vai entender o que eu vou te falar. Ele é conhecido na sociedade como o bode expiatório. Você já viu aquele ditado que as pessoas dizem assim, você está me pegando como bode expiatório. Procurou fulano de tal e foi colocado como bode expiatório. Na realidade, Azazel é o bode expiatório. Ele é o demônio que habita nos desertos. Ele é a sua forma é como se ele fosse um bode, né? Um bode
e ele trabalha em cima da imoralidade. A sujeira do sexo, né? Da perversidade de pessoas que praticam a zoofilia, né? O que é a zoofilia, pastor? Sexo com animais. Pessoas que praticam sexo com animais. Azazel orientou a humanidade antes do dilúvio a praticar sexo com bode, com cachorro, com cavalos e com tantos outros tipos de animais. Então, Azazel coordena toda essa maldade na face da terra. E ele é essa figura aqui, ó. Olha aí. Essa figura. Ele é o bode do deserto, o bode expiatório, né? Ele é conhecido como bode expiatório da maldade. É esse daí. Você está conseguindo entender? Vamos continuar aqui, então. Vamos lá. Eu vou pedir para você que ainda não deixou, deixa o seu like e compartilha essa live, gente. Vamos para cima. Tá baixa a nossa audiência, hein? Tá baixa a nossa audiência. E cada instante que passa, você vai entendendo mais e mais, né? Esses detalhes de tudo que acontece na face da terra. Eu falei o primeiro, Mamon, o segundo, Azazel. O terceiro se chama Leviatã. Esse é terrível, hein? Isso é terrível. Leviatã. Leviatã é conhecido como o grande dragão, né? O grande dragão. A Bíblia mostra que no livro de Apocalipse, capítulo 12, que o dragão se enfureceu e levantou-se contra a mulher. O dragão é Leviatã. Ele faz parte de um dos principais principados das trevas. Ele é um dos braços fortes de Ra-Satã. Ele é um dos líderes. Leviatã é o espírito que coordena a inveja na face da terra. Todo tipo de inveja, a inveja tonos e a inveja zelos, todo tipo de inveja é coordenado por Leviatã. Esse espírito é como eu disse, é um dos mais tenebrosos, ele trabalha em cima de causar, sabe, a inveja na vida das pessoas, e o interessante é que a função dele não é somente uma, não é só uma, ele tem outras várias funções. Por exemplo, ele trabalha em cima da inveja, semeando a inveja diante de toda a humanidade, todos. E além disso, na calada da noite, nos encontros religiosos, ele é o que coordena a heresia. Todo tipo de heresia é coordenado por Leviatã. Pastor, o que é heresia? Heresia é os enganos. Heresias é a interpretação bíblica de uma forma maligna, de uma forma errada. Heresia é eu pegar um versículo da Bíblia, maquiar esse versículo para que os meus interesses venham ser realizados. E toda essa artimanha é coordenado por Leviatã, tá? Daqui a pouquinho você vai entender que Leviatã está entre as quatro colunas do reino das trevas. Ele é um dos grandes e ele coordena a inveja e também todo tipo de heresia, todo tipo de engano. Leviatã, junto com Azazel, foram os responsáveis em ajudar Caim a tirar a vida do seu irmão Abel. Porque Leviatã encheu Caim de inveja, encheu a alma de Caim de inveja, e aí Azazel veio e trouxe a orientação dizendo: pega esses itens e bate na cabeça do seu irmão que ele vai morrer e vai acabar para sempre. Então Leviatã e Azazel, reunidos, os dois juntos, tiraram a vida de Caim, tiraram a vida de Abel através de Caim, tá bom? Vamos continuar aqui, eu vou te mostrar a imagem, né, para você entender, e aí você vai ver que quando nós falamos do país do dragão vermelho, o símbolo do país do dragão vermelho é Leviatã. Dá uma olhada. Olha aí, ó. O símbolo do país do dragão vermelho é Leviatã. Aqui em cima, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, você vê o símbolo do infinito, que é muito usado nos dias de hoje pelas pessoas, o símbolo do infinito, e aqui a cruz de Caravaca, né? Essa cruz de Caravaca é uma cruz que é direcionada exclusivamente a Satanás, a Ra-Satã, né? Essa cruz de Caravaca, e aqui embaixo o símbolo do infinito. Esses dois símbolos aqui faz parte do espírito, né?
do demônio, do príncipe das trevas chamado Leviatã. Então, quando você vê isso daqui, ó, esse símbolo ou esse símbolo, você vai lembrar diretamente de Leviatã. Você está entendendo? Aí você pode perguntar assim, pastor, como que as pessoas sabem como a Helena fez a pergunta, pastor, mas como que as pessoas sabem a respeito da aparência física? Na realidade, Deus é um Deus que revela o oculto e o escondido. Deus, assim como Satanás revela a obra das trevas para aqueles que o servem, Deus também revela o oculto e o escondido para aqueles que guardam a sua palavra. E essa questão que eu estou dizendo para você, dessas imagens, Deus revelou aos profetas do passado. Revelou para Enoque e para tantos outros profetas. Enoque, que Deus o arrebatou e levou para si. Mostrou para Moisés e para tantos homens do Antigo Testamento, né, da Torá judaica, tá bom? Por exemplo, você vê os filmes de terror. O filme de terror é uma revelação do diabo para os seus adébitos. Aquelas figuras assustadoras, aquilo ali não é invenção de Hollywood. Aquilo ali é a real imagem dos espíritos perturbadores. Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ir para o quarto aqui, porque o horário está indo embora. Quarto, quem é o quarto, o quarto príncipe das trevas que atua na face da terra? E esse aqui, ele atua com força, hein? Qual que é, pastor? A preguiça. Esse espírito, esse príncipe é o príncipe da preguiça. Quem é ele? Belfegor. Belfegor é o príncipe que comanda a preguiça. Belfegor é o demônio que passa para as hostes espirituais, para os dominadores, para as potestades, a ordem para encher o ser humano de preguiça. Como que ele trabalha? Ele trabalha colocando a preguiça, mas não é simplesmente a preguiça para a pessoa dormir e dormir o tempo todo. Não. É uma preguiça que a pessoa ela tem preguiça de batalhar, ela tem preguiça de lutar e procura viver uma vida fácil. Procura viver uma vida fácil. De que maneira? Procurando um jeito de ganhar dinheiro de uma forma fácil. Poxa vida, para que eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar R$2.000 pegando no pesado, se eu posso ganhar R$500 por dia sendo um traficante? Hã? Você está entendendo? Para que eu vou trabalhar 30 dias, 30 dias no mês para ganhar R$2.000, se eu sendo um traficante, eu vou ganhar R$500 a R$600 por dia? Então, esse é o Belfegor, que trabalha em cima da preguiça, gerando o sentimento de querer ganhar dinheiro fácil. O sentimento de querer vencer na vida em cima dos outros, ganhando vantagem em cima dos outros. E esse espírito tem atuado de uma forma terrível na face da terra. Ele tem agido no meio da humanidade de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. E não só em cima dessa questão de tráfico de drogas, mas em cima de prostituição, sabe? Todo tipo de vida fácil, toda vida fácil que envolve a sujeira, é Belfegor que trabalha em cima disso. Ele é o príncipe das trevas que trabalha em cima da preguiça, e ele é também, por ele ter uma forma, né, uma forma de atleta, a demonologia diz que ele é o que representa o deus da tocha olímpica, né? O deus da tocha olímpica. Você sabe que no período das Olimpíadas, né, que tem a tocha olímpica, essa tocha se transforma em um objeto de adoração. Ela passa pelos países e os atletas mais importantes correm pelas avenidas com ela acesa. Ela corre o mundo na mão das pessoas. Ela não é apagada. Por exemplo, vai ter as Olimpíadas agora no próximo ano. A tocha será acesa e ela vai dar uma volta ao mundo acesa, e pessoas correndo com ela e mostrando para as pessoas aquela tocha olímpica. Essa tocha olímpica é a representação de Belfegor. Belfegor é esse aqui, ó. É esse espírito aí. Belfegor, o espírito da preguiça. O espírito que trabalha para as pessoas
lutar por uma vida fácil, por uma pessoa querer viver uma vida fácil. A maioria daqueles que estão na cadeia optaram por uma vida fácil. Optaram por uma vida fácil, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar aqui agora sobre o quinto. Gente, deixa o seu like, você que ainda não deixou, deixa o seu like e compartilha essa live. Vamos lá, vamos passar essas informações para muitas pessoas que... Eu estou vendo pessoas aí, ó, que estão horrorizadas com o símbolo do infinito, né? Com o símbolo do infinito. São informações que eu estou te passando, estou te mostrando aqui, e não é invenção da minha cabeça. O símbolo do infinito é um símbolo diabólico. Diabólico, diabólico, diabólico. Não só o símbolo do infinito, tem muitos símbolos diabólicos. Muitos gestos que são feitos com o dedo, né? O gesto de paz e amor, que as pessoas acham que é paz e amor, quando na realidade aquilo ali é o símbolo do cornudo, que é o próprio Satanás. Tem muitos símbolos, muita simbologia que o próprio maligno usa para enganar as pessoas. Vamos continuar. Deixa eu falar para você aqui o quinto. Esse também é terrível, hein? Esse é terrível. O nome dele é Asmodeus. Asmodeus ou Asmodeu, né? Tanto faz com S no final ou sem o S. Asmodeu. Quem é Asmodeu? É o príncipe das trevas que comanda a luxúria. Ele comanda, ele coordena a luxúria. A história da demonologia relata que o Asmodeus, ele era o rei de Sodoma. E por ele ser o rei de Sodoma, o príncipe que comandava Sodoma, ali ele inventou alguns tipos e práticas de sexos que é exclusivamente daqueles que estão guiados e orientados por Asmodeus. Asmodeus, ele comanda a luxúria, comanda todo tipo de sujeiraiada que envolve os pecados da carne. Todos os tipos de pecado da carne, prostituição, uso de drogas, excesso de bebida alcoólica, tudo isso é Asmodeus que ordena as hostes da maldade que são subordinadas a ele a praticar na face da terra. Asmodeus, ele é um serafim. Ele assistia diante do trono de Deus, né? Ele tinha a mesma capacidade daqueles de Isaías capítulo 6, que voava em volta do trono de Deus, exclamando por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é um daqueles que foi na rebelião de Satanás por terra, que foi derrubado e expulso da presença do Criador. Tá bom? Deus abençoe a Ana Ferreira. Obrigado pela semente do reino de Deus. Deixa eu mostrar para você aqui a aparência de Asmodeus para você entender que ele era um dos grandes na eternidade, lá nos altos céus, adorando o eterno, e caiu no conto de Satanás e virou espírito das trevas, virou um dos principados que comanda a maldade, que é a luxúria na face da terra. Ele é esse aqui, ó. Você pode ver que ele tem a cabeça de homem, cabeça de touro e cabeça de bode, né? Cabeça de homem, cabeça de touro e cabeça de bode. Os animais que estão diante do trono de Deus, eles apresentam quatro faces, que são 4 cabeças também. Cabeça de leão, cabeça de homem, cabeça de águia e cabeça de touro. As 4 faces dessa classe angelical que estão diante do trono de Deus. Porém, Asmodeu, como ele se transformou do mal, então a cabeça de bode foi inserida dentro do contexto da sua face, e aí desapareceu a cabeça de águia e também a cabeça de leão, já não faz parte desse espírito maligno. Você vê que 2 faces continuam, que é a cabeça de homem e a cabeça de touro, mas a cabeça de águia e a de leão foi tirado e entrou a de bode no seu semblante. Como eu estava dizendo, tudo que você olhar nas redes sociais, na televisão, nos filmes, que aparece um bode, você pode ter certeza que é uma referência de Satanás. É uma referência maligna. Bode não é símbolo de força, bode não é símbolo de inteligência, bode não é símbolo de autoridade, bode é símbolo de perversidade, de rebelião.
Porque um dos animais mais rebeldes que existe é o bode. O bode, ele sobe em cima de uma árvore como se ele fosse um animal que tem garras. Ele sobe em cima de árvores para comer os brotos que estão em cima como se fosse um animal que tem garras. O bode tem medo de água. O bode, ele é um bicho traiçoeiro, um bicho esquisito. Então, é a representação do próprio Satanás, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos embora. O tempo está passando, eu vou tentar compactar para nós terminarmos dentro de 1 hora. Vamos lá. O sexto, e esse também é tenebroso, cada um pior do que o outro, né? Esse é tenebroso. Sexto, qual que é o sexto, pastor? O sexto é Beelzebu. Beelzebu, que é citado na Bíblia pelo próprio Jesus, que os fariseus acusaram Jesus de estar sendo usado pela força de Beelzebu. Beelzebu é conhecido também como Bafomé. É isso mesmo, Beelzebu é conhecido como Bafomé, o bode que é venerado pelas religiões ocultistas. Beelzebu, ele comanda a gula, toda a extravagância de comida, toda a glutonaria, sabe? Todo apetite descontrolado, por detrás está Beelzebu. Tem um churrasco aí na sua casa no período da noite. Tem um churrasco. E aí, naquele churrasco, tem, né, todo aquele excesso de comida e carne, e aquela coisa toda de bebedeira, e bebida alcoólica, isso e aquilo. E todo mundo vai dormir. E deixa aquilo lá, as louças lá juntadas, amontoado, a carne jogada para os lados, a carne que a pessoa jogou alguns pedaços fora, isso e aquilo. Quando o dia amanhece, ali tem um enxame de moscas. Mas nuvens de moscas. Por quê? Porque aquela extravagância de comida, aquela comidaiada, com bebedeira, com gargalhadas, sabe, com embriaguez, trouxe a presença dos espíritos coordenados por Beelzebu, que é o deus das moscas, e o ambiente se enche. Você nunca viu acontecer episódio assim? De no dia de manhã encher de mosca? Por isso que eu vou te dar um conselho aqui da parte de Deus. Escute isso. Nunca deixe louça pousar na sua casa de um dia para outro. Nunca deixe louça pousar em casa de um dia para outro, sem lavar. Por quê? Porque isso daí você pode atrair uma força maligna para dentro da sua casa. Você pode atrair espíritos terríveis para dentro da sua casa. Essa moscaiada que vem, isso daí são as hostes da maldade enviando pela ordenança de Beelzebu, que é conhecido como Deus das moscas, sabe? Então, você vai numa festa, eu acredito que todos aqui já tiveram essa oportunidade, né? Como aqui está dizendo, já vi, né? Você vai numa festa, depois que termina, você percebe que houve extravagância de bebida, e grito, e gargalhada, e aquela coisa toda. Ali começa a se juntar os enxames de mosca, aquela coisa terrível. Por isso que eu digo para você mais uma vez, orientação e conselho de Deus, não deixe na sua casa pousar louça de um dia para outro. Porque essa louça que vai pousar pela manhã, as moscas estarão dentro da sua casa, na pia da sua casa, onde você prepara o alimento que é sagrado para a sua família. Não deixe louça pousar de um dia para outro, porque Beelzebu trabalha em cima disso. Dessa extravagância, dessa vida sem regras, como diz o ditado. Você conseguiu me entender? E Beelzebu é esse daqui que vocês já viram muitas das vezes a imagem, que é adorado e venerado pelas religiões ocultistas. É esse aqui, ó. É o bode sentado, né? É o bode sentado com 2 dedos apontando para cima, 2 dedos apontando para baixo, e um casal de crianças adorando e venerando ele, que está sentado com os pés fendidos, né? O pé de bode, chifre de bode, cara de bode, asa de águia, asa de águia e corpo de ser humano, e no peitoral dele, na barriga, está o símbolo que é usado pela medicina. Você consegue ver na barriga dele o símbolo da medicina, que é uma espada, como se fosse uma espada, e
uma serpente cruzando na outra, que não deixa de ser o símbolo do infinito. Olha lá no peito dele o símbolo do infinito em pé. No peito não, na região do estômago, né? O símbolo do infinito. Olha aí, ó. Vou botar mais perto para você ver. Tá vendo aí, ó? O símbolo do infinito colocado em pé, em vez de ser colocado deitado. Tá vendo? Esse é o símbolo do infinito. Que muitos perguntam, pastor, mas eu não sabia e tal. É isso aí, ó. O símbolo do infinito. O nome dele é Beelzebul, conhecido também como Bafomé. Existem 7 pecados capitais, e eu estou citando os 7 por primeiro, depois eu vou citar outros que não faz parte dos 7 pecados capitais, mas que também são príncipe das trevas. O sétimo é conhecido como Ra-Satã. Satã, Satanás, diabo, né? O antigo Lúcifer. Esse é o sétimo. E qual é a área que ele atua? O orgulho. O orgulho. Ele não tem nenhuma outra função, ele não executa nenhuma outra função. Ele ajuda os outros príncipes das trevas, tá? Ele ajuda outros príncipes das trevas a arquitetar o mal na face da terra. Ele trabalha, sabe, dando direção aos outros príncipes das trevas para passar aos subordinados, para entrar na cabeça de governantes, na cabeça de políticos de influência, para trabalhar na vida dos senhores do mundo, para trabalhar na vida de pessoas de influência na mídia. É ele que dá essa ordem, né? Ra-Satã. Porém, o seu ofício é o orgulho. Qual orgulho, pastor? O orgulho de ser uma pessoa soberba? Não somente isso, mas o orgulho que é a essência, o orgulho essência é aquele orgulho que a pessoa, ela diz abertamente: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não quero Deus. Eu não quero Deus, eu não preciso de Deus, eu não quero eu não tenho nada a ver com Deus. E dentro desse eu não quero nada saber, não quero saber de Deus, existem algumas frases que esse principado semeou na face da terra, usando os demônios subjugados a ele na cabeça de pessoas, e isso é muito falado entre as pessoas. Por exemplo, o que, pastor? A questão de que o inferno não existe. O inferno é aqui na terra. Não existe inferno. Isso é inspiração de Ra-Satã ou do antigo Lúcifer, que trabalha colocando na cabeça das pessoas e convencendo dessa realidade. O inferno não existe. Se existe inferno, o inferno é aqui na terra. É porque você não conhece um presídio, uma cadeia. É porque você não conhece um hospital. Por isso que você fala que existe inferno. Não existe inferno. Isso aí é invenção de Dante, né? O inferno de Dante, né? Então, ele trabalha com isso. Outra coisa que ele trabalha, Deus, se Deus é tão bom, por que existe criança sofrendo? Se Deus é tão bom, por que existe terremotos? Se Deus é tão bom, por que existe enchentes? Se Deus é tão bom, por que existe pessoas chorando de dores nos hospitais? Se Deus é tão bom, por que existe estupradores que violentam crianças? Então, essa história de colocar Deus em xeque é exatamente inspiração desse príncipe das trevas, que é o autor do orgulho, chamado Ra-Satã, Satanás, diabo. Você consegue entender? Outra coisa que ele usa muito para falar, que ele largou essa palavra aí diante da sociedade, que é o quê? Não tem arrebatamento. Não vai existir arrebatamento. Essa história de arrebatamento da igreja é invenção de pastores, é invenção de religiosos. Não existe arrebatamento. Faz 2000 anos que foi escrito isso, mais de 2000 anos, e o arrebatamento não aconteceu até hoje. Não existe arrebatamento. Não adianta nem se iludir, não tem arrebatamento. Essas falas, essas palavras são palavras que veio inspirado pelo próprio Ra-Satã. A palavra Ra significa o, e Satã significa desvio. Então, Satã significa desvio. Então, a palavra Ra-Satã significa aquele que desvia o caminho. Aquele que desvia o caminho. Qual que é a meta dele? Desviar as pessoas do caminho certo, que é Jesus. Desviar as pessoas do caminho de salvação, que é pelo evangelho. Então, Ra-Satã significa aquele que desvia o caminho.
E é essa a meta dele. A meta dele, ele trabalha na face da terra usando esse orgulho, né? Semeando o orgulho para pessoas se desviarem do caminho. É por isso que você vê que tem pessoas que estão tão bem na fé, tão bem na presença de Deus, de repente desvia. Aí você pergunta, mas por que você desviou? Ah, a irmã lá da igreja fez isso aquilo para mim, o irmão fez isso aquilo para mim, aconteceu tal episódio. E aí você vai olhar o motivo que a pessoa está apresentando, que fez com que ele viesse desviar. Na realidade, a pessoa desviou por orgulho pessoal. A pessoa se desviou por orgulho próprio. Ninguém é culpado por ele se desviar. Ninguém é culpada por ela se desviar. Mas a pessoa, por orgulho, se afasta de Jesus Cristo. E esse orgulho é semeado por Hassatã. Hassatã, que é, né, um dos grandes personagens cultuado e venerado todos os anos no Brasil através do carnaval. Todos os anos ele é um dos anfitriões do carnaval. Exatamente isso aí, ó. Tá vendo? Esse que está sentado, né, de chifre, com pé de bode, né? Melhor, com pé de pato, com, sabe, esses braceletes, né, dando um destaque, esse chifre vermelho. Esse é o Hassatã, o que desvia o caminho de Deus, o que desvia o ser humano. Agora, para pensar. Pensa no que eu vou te falar. Você acha que esse cidadão, que eu estou aqui, ó, passando o mouse em cima dele aqui, você acha que esse cidadão, ele não entende que esse bicho aqui é o inimigo de Deus? Claro que entende. Você acha que ele não sabe que isso daqui é o próprio mal? Claro que ele sabe. E por que está aí? Está porque o ser humano é seduzido a adorá-lo. As pessoas é seduzida a cultuá-lo. E o carnaval é um culto a Hassatã. Você pode ter certeza, não existe carnaval no Brasil que não tem alusão e referência a Hassatã. Todos os carnavais têm, todos. Se não é diretamente a ele, é aos espíritos que trabalham para ele, mas todo o carnaval tem referência a ele. Por quê? Porque ele quer ser adorado no lugar de Deus. E aí, toda a plateia que está assistindo presente, como aqueles que estão assistindo pela televisão, estão vendo o culto ao vivo para ele. Você senta lá na frente da rede esgoto, assistindo o carnaval, e eles cultuando esse bicho. Está entrando um culto satânico dentro da sua casa. Está entrando um culto satânico dentro do ambiente do seu lar. E aí, os carros alegóricos, com ele em cima, né? Com ele em cima. Muitas das vezes, ele espancando, né? E humilhando a figura do suposto Jesus que eles colocam lá. Tudo isso é um culto a esse bicho que é o chefe da perdição, que é o que comanda o orgulho na face desta terra. Vamos lá, vamos para cima. Quem é ele, pastor? Moloque. Moloque ou Muller, no hebraico, né? Moloque, ele é um dos principados mais terríveis que existe atuando na terra. Qual é a função de Moloque? A função de Moloque é devorar inocentes. Ele é conhecido como o devorador de inocentes. Tá? Sendo bem aberto com você, o devorador de crianças inocentes. Essa é a função de Moloque. Esse é o papel de Moloque diante da sociedade. Essa é a função que ele ocupa diante da sociedade. Ele é o devorador de inocentes. Tá, pastor, mas e daí? E daí que dentro dessa figura, eu até trouxe uma live para vocês aqui, né? Eu trouxe uma live para vocês falando a respeito de Moloque, né? A respeito de Moloque, ele é o que trabalha devorando crianças. De que maneira? Ele trabalha formando, arquitetando leis na cabeça de políticos que são governados e comandados pelo inferno. Então ele trabalha colocando a direção e a coragem para eles irem diante de um plenário e debater o assunto da liberação de sacar criança antes do tempo. O tema hoje
na sociedade brasileira, um dos temas principais é o quê? Libera ou não libera? O quê, pastor? Sacar criança antes do tempo. Quem está comandando a cabeça dessa gente que quer praticar essa maldade? Exatamente esse espírito, esse principado chamado Moloque. É ele que comanda, como a Renata escreveu ali, né? É ele que comanda essa maldade, é ele que comanda a violência infantil, né? A pedofilia, você está entendendo? O estupro de vulnerável, tudo isso é ele que comanda. Tudo isso é ele que manda, é ele que coordena. Você está entendendo? É ele que faz as crianças se transformarem em crianças rebeldes. É ele que leva as crianças a já desde pequenininho carregar a vingança dentro. Você está entendendo? É esse, Moloque, um espírito, um principado tenebroso, que atua na face da terra. É ele que trabalha em cima disso, principalmente pedofilia, estupro de vulnerável, leis para, sacar criança antes do tempo. Tudo isso está sob o comando dele. Esse principado é terrível, terrível, terrível. Esse príncipe das trevas. Eu vou colocar uma imagem aqui, que é exatamente a imagem que é uma das imagens dele, né? É uma das imagens dele. Ele é como se fosse uma fornalha, na sua barriga, no seu ventre tem uma entrada, que é uma fornalha, e existe 6 janelas na estrutura do seu corpo para, sair fumaça, né? Sair a fumaça do que acontece de jogar inocentes dentro dele para ser queimado vivo. E os seus olhos são vermelhos. Vermelho não, seus olhos não têm cor, mas conforme o fogo vai aquecendo, o olho dele fica vermelho. E aí, os sacerdotes da religião antiga diziam que, para aplacar a ira dele e a fúria dele, nós estamos jogando inocente, até o olho dele deixar de estar vermelho. Aí é sinal que ele está mais calmo. Então, Moloque é esse ser aqui, ó. É esse bicho. É exatamente esse bicho estranho, né? E você vê no peito dele o olho, aqui, ó, o olho que tudo vê. Onde eu estou passando o mouse, ó. Aqui está o olho que tudo vê. O olho de Horus, que muita gente faz tatuagem desse olho nos braços, no corpo. Tá aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui. Esse é Moloque, o devorador de inocentes. Que nós possamos orar e pedir a Deus que paralise a fúria de Moloque em nossa nação, porque, pelo contrário, ele será cultuado com muita força nesse país chamado Brasil. Essa é a realidade. Se Deus não entrar com uma intervenção, ele será um dos mais cultuados em todo o nosso país, junto com o Satã, que já é cultuado nos carnavais. O nome dele é Samael, ou dela é Samael, ou Lilith. Samael ou Lilith. Quem é Samael? Quem é Lilith? Samael ou Lilith é conhecido como a antiga serpente. A antiga serpente. Pastor, mas a antiga serpente não é Satanás? É o que eu estou dizendo para você. O príncipe das trevas, Satã, ele está em todos os episódios que esses principados atuam. Ele atua em todos, porque ele é o cabeça pensante, mas ele outorgou autoridade para outros príncipes representar ele em todas as áreas dessa vida. E a antiga serpente é Samael, é Lilith. Quem é Samael? Quem é Lilith? É o próprio engano. É o próprio engano. Qual é a finalidade? Qual é a missão, a meta de Samael? A meta de Lilith? Esse espírito trabalha na terra em cima do engano. A sua missão exclusiva é enganar. Ele não tem outra função. Ele trabalha em cima do engano. A história, a demonologia relata
que Lilith ou Samael recebeu de Deus, na época que era um querubim também, quando estava do lado de Deus, recebeu do Eterno muitos dons diferenciados, dons especiais, na qual era diferente de todos os outros anjos e querubins. E ele foi destituído, caiu por terra, perdeu a forma angelical e foi transformado em demônio, e hoje ele usa os dons que Deus deu lá no passado para trabalhar em cima do engano da humanidade. Obrigado, Edivaldo. Que o Eterno te recompense em tudo, em nome de Jesus. Ele trabalha em cima do engano na humanidade. Você conhece alguém que vive no engano? Engano religioso, engano político, engano cultural, né? O engano que está na face da terra. Se tem uma coisa que está espalhada na face da terra, é o engano. O engano. Pastor, qual bicho ruim que se chama Jezabel? Jezabel é esse espírito aqui. É Lilith. É Lilith, é Samael. Samael ou Lilith foram os que se apoderaram de Jezabel. Foram os que se apoderaram de Jezabel. Jezabel era a figura do engano no reinado de Israel. E Jezabel, né, junto com esse espírito que, por ele ter muitos dons, né, por ele ter muitos dons que Deus deu, então o poder de manipulação, a força de manipular é muito grande. Por isso que você vê pessoas inteligentíssimas sendo enganadas. Você vê pessoas inteligentíssimas trabalhando e frequentando macumba. Olha só, para pensar. O cidadão tem várias faculdades. O cidadão, ele tem, sabe, várias faculdades, estudo. É uma pessoa, sabe, eloquente. É uma pessoa que tem dinheiro. Aí você olha para ele, frequenta a macumba. Frequenta a casa do pai da escuridão. O que é isso? O engano. O engano. Lilith, Samael, o espírito maligno. Assim como Jezabel também trabalhava enganando aquelas pessoas no reinado de Israel. Esse espírito é terrível, 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 e ele tem uma atuação muito forte na face da terra, e ele comanda a maldade que você que está nos acompanhando deve ficar atento. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar na tela, dá uma olhada. É isso aqui, Deixa eu colocar bem maior a tela, depois eu vou... Olha aqui, Esse é Samael ou Lilith. Cabeça de bode, chifre de bode, orelha de bode, corpo musculoso, barriga definida e seios de mulher. Porque é um espírito, né, que trabalha dessa linha. Olha os pés. Pés de bode, né, como se fosse duas correntinhas, né, de pendentes de ouro em cima dos pés aqui. E o mais terrível, em uma cruz de cabeça para baixo. Em uma cruz de cabeça para baixo. Tá? Uma cruz de cabeça para baixo. Olha aqui, Em uma cruz de cabeça para baixo. Tá vendo? Pastor, esse não é Bafomé? Não, esse aqui é Samael, Lilith. Bafomé está sentado num trono em outra posição. Olha só. Na cruz de cabeça para baixo. Tá vendo a cruz? A parte de baixo da cruz está acima da sua cabeça e a parte de cima da cruz está nos seus pés. A cruz invertida, uma forma de blasfêmia, uma forma de zombaria ao sacrifício de Jesus Cristo. Uma forma de zombaria ao resgate da humanidade que veio pelo sacrifício de Jesus. Tá aí, Agora ficou bem nítida a imagem para você, né? Compreendeu? Esse é Lilith, Samael, a antiga serpente. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu mostrar para você aqui. Vamos para o décimo. Vamos para o décimo. Qual que é o décimo, pastor? O décimo é Samiasa. Samiasa. Samiasa, o I é com I. No lugar do I é Y. Samiasa. Samiasa é nada mais, nada menos do que a corrupção. Como a corrupção? Ele é o príncipe da corrupção. O principado que comanda a corrupção. Foi ele que, junto com Ra-Satã,
conseguiram convencer a terça parte dos anjos. O poder de convencimento deste anjo caído, desse príncipe das trevas, é muito grande. Tamanho é o poder de convencimento que ele conseguiu convencer 200 anjos patenteados nos altos céus. Ele conseguiu convencer esses 200 anjos a virem aqui na terra prostituir com as filhas dos homens. E desta prostituição nasceram os nefilins, que são os gigantes antes do dilúvio. Deus destruiu a terra com água justamente por muitos motivos, mas um dos maiores era a presença desses gigantes, os nefilins, que eram filhos dos anjos subordinados a Samiasa e que vieram aqui na terra para prostituir com as mulheres. Tanto Samiasa como esses 200 anjos, mais os outros 4 que estão presos debaixo do rio Eufrates, todos eles são subordinados a Samiasa. Os 4 que estão presos lá, detidos, abaixo do rio Eufrates, os 4, mais os 200 que serão soltos nos últimos tempos, todos eles são subordinados a Samiasa, um principado terrível que trabalha e a arma dele é a corrupção. Tem um dos ofícios que ele atua muito nos dias atuais, chamado propina. Propina. A propina é uma inspiração de Samiasa. Foi o que ele prometeu para esses 200 anjos, e juntamente com aqueles outros 4 que estão presos no rio Eufrates, ele prometeu uma vantagem tão grande que esses anjos disseram: vamos descer e vamos ficar com a filha dos homens, vamos prostituir com as filhas dos homens. Você já imaginou lá em Brasília o tanto que ele não atua? Já parou para pensar em Brasília a maneira que ele não atua naquele lugar? Já pensou? Já imaginou ele dentro daquelas 2 cuias, da cuia aberta para cima e da cuia invertida para baixo? Já imaginou? Já pensou? Como que ele não trabalha nesses 2 lugares ali? Só na propina. Só na propina. É ele. Samiasa. É esse aqui, ó. Samiasa. Olha aí o semblante dele. É esse aqui. E do lado dele você vê esses seres parecendo ser humano, que são os anjos que o seguiram. Os anjos que o seguiram e que vieram aqui na terra e prostituíram com a filha dos homens. Prostituíram com a filha dos homens. Essa é a realidade. Como a Helena disse, ele mora lá em Brasília, né? É a realidade, é a triste realidade, né? É a triste realidade. Esse é um dos querubins, um dos anjos caídos mais terríveis e influentes também no mundo, no reino das trevas, porque ele trabalha com a propina. Propina. Outro anjo caído que é tenebroso. Tenebroso, tenebroso, tenebroso. Qual que é, pastor? O nome desse anjo caído é Astarote. Astarote. Quem que é Astarote? Deixa eu mostrar para você o que significa Astarote. Astarote é nada mais, nada menos do que a rainha dos céus. A rainha dos céus. Né? A rainha dos céus, conhecida como a mãe de Deus. Já viu falar na mãe de Deus? Deus não tem mãe. Se Deus tivesse mãe, ele não era Deus. Ele teria sido criado e gerado por outra pessoa. Astarote é conhecida como a mãe de Deus, a rainha dos céus. Ela é venerada e cultuada em várias culturas com nomes diferentes, mas na essência o nome dela é Astarote. É conhecida também como a deusa da fertilidade. No período da Páscoa, né? No período da Páscoa, ela assume o nome de Ostara. E nos Estados Unidos, a Páscoa tem um nome em referência a esse demônio, que é Yester, né? A Páscoa americana tem o nome de Yester.
Happy Easter, né? Feliz Páscoa. Easter é em homenagem a Ostara, que é Astarote, um dos principais demônios, dos mais terríveis que atuam na face da terra, conhecido como a Rainha dos Céus, a Mãe de Deus. Você nunca ouviu falar na Mãe de Deus? Nunca ouviu pessoas dizendo a Mãe de Deus? Ah, a Mãe de Deus. Olha, a Mãe de Deus. Você nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Pois é. A Mãe de Deus é exatamente Astarote, Ostara, né? Conhecida como a deusa Kali também em outras culturas, né? Ela assume vários nomes dependendo conforme a cultura do país, das pessoas, tá bom? E eu vou colocar ela aqui na tela. Depois vocês fazem a pergunta, gente, para mim não perder o foco aqui, tá? Eu vou colocar na tela para você ver quem é a Mãe de Deus, Astarote. Dá uma olhada. É essa aqui, ó. É essa. Olha o tanto de seio que ela tem para amamentar os seus filhos, né? Olha o tanto de seio que ela tem para amamentar os seus filhos. Tá vendo? Tudo isso na região, digamos, da sua barriga é para alimentar os seus filhos com o engano, com a mentira, com a falsa prosperidade, com o falso conforto aqui nessa terra. Tá vendo? Essa é Astarote. Esse Deus, né? Esse espírito, esse principado que trabalha com o engano na face da terra. Com engano não, que é a Rainha dos Céus, conhecido como a Mãe de Deus. Essa Astarote, ela também assume, né? Assume em algumas culturas uma imagem diferenciada. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a imagem e o nome de Estátua da Liberdade. É Astarote, é o rosto de Astarote, sabe? No dinheiro, aqui no Brasil, tem aquela imagem na frente da nota. Eu acredito que é na nota de R$2 ou de todas as moedas. Agora eu estou sem dinheiro em espécie aqui, mas na frente tem uma imagem. Ali está Astarote, né? Que é conhecida como a deusa da prosperidade, né? A deusa que envia prosperidade. A mãezinha, a mãe que é a mãe de Deus, a mãe de todos, né? É esse daí, ó. Você está entendendo? Existe também na Bíblia falando sobre Abaddon. Abaddon, que é o chefe do abismo, o príncipe do abismo. Abaddon, ele é muito adorado. Ele é muito adorado na face da terra. Por incrível que pareça, nas religiões ocultistas, Abaddon é adorado na face da terra. No hebraico, Abaddon, no grego, Apolion. Ele é muito adorado na face da terra, venerado, né? E eu vou até apresentar para você aqui a imagem, né, desse principado chamado Abaddon, né, que é o que comanda, né, o abismo, né, é o que está lá, comandando o abismo, é o que recepciona, né, os perdidos. Ele é o destruidor, que a Bíblia fala, e ele é o que recepciona os perdidos que vão para as trevas. Olha aqui, ó, essa é a imagem, e essa imagem é uma estatueta que muitos adoradores dele têm, e por isso eu peguei essa imagem. Olha aí, os adoradores de Abaddon. Olha a imagem. É esse aí. Esse é o destruidor, o chefe do abismo. É ele que recepciona os perdidos que vão para as trevas, tá? Esse demônio é tão cultuado que tem jogos de videogame, tem filme, tem muitas coisas, você está entendendo? Tá aí. Essa é a figura, né? Abaddon, o que comanda o abismo e que direciona os perdidos, tá? Então tá aí, essa é uma imagem. Eu estou colocando, não está entre, digamos, os 11 principados que eu falei, mas eu acho que é interessante mostrar para você ter uma ideia, ter uma noção dessa figura macabra que é Azrael. Quem é Azrael? Azrael é nada mais, nada menos do que o anjo da morte. Azrael é o anjo da morte. Como assim, pastor, o anjo da morte? O que significa Azrael? Azrael significa aquele que coopera com o Criador. É isso mesmo. Aquele que coopera com o Criador. Ele é o anjo da morte.
Todos passaremos pela morte, mas aquele que tem Jesus não morre, passa dessa vida para a vida eterna. Ou seja, aqueles que têm Jesus, quando Azrael chegar diante dele e diante dela, Azrael não terá nenhuma força, porque este homem e esta mulher já é salvo em Cristo Jesus. Porém, aqueles que não têm a salvação em Cristo Jesus, irá perecer. Ele traz consigo 3 utensílios: a ceifa, que representa a vida da pessoa sendo ceifada. Ele traz o relógio do tempo, que é a representação de que o tempo da pessoa acabou aqui nessa terra, e ele traz um livro em sua mão para conferir e dizer: é você que está aqui, chegou a tua hora. E ele tem essa figura aqui, ó. Esse é Azrael. Você pode ver, ó, a ceifa em cima, uma ceifa com dentes, como se fossem dentes molares, né, que são dentes para esbagaçar. Aqui está o livro e aqui o relógio do tempo, tá bom? Esse é Azrael. Tem pessoas que elas são obcecadas em filmes de terror, em filmes sanguinários, aqueles filmes de terror, aqueles filmes sanguinários. Quem comanda esses desejos? O nome desse ser é Nosferatu. Nosferatu, ele é o que comanda os vampiros, é o que comanda Íncubo e Súcubo, os lilins. Sabe aquela pessoa que vai dormir à noite, que alguém pega na garganta e a pessoa tenta gritar e não consegue? É Nosferatu, que ordenou seus subordinados a ir lá. Dentro da demonologia, Nosferatu é o chefe dos vampiros. Muitas das vezes a pessoa vai dormir e aí ela acorda, parece que a pessoa dormiu em cima das pedras, de tão cansada que está, de tão quebrada que a pessoa está. O que é isso, pastor? Nosferatu enviou os vampiros espirituais para sugar e drenar as energias da pessoa. Muitas das vezes a pessoa está deitada dormindo, vem um espírito maligno tocando nas suas partes eróticas. Nosferatu ordenou para Íncubo e Súcubo visitar essa pessoa. Então, quem é ele? Eu vou colocar a imagem dele aqui na tela e você vai ver. Tem muito filme com esse ser. Muito filme com esse ser. Muita gente ama filme de vampiros. Tem pessoas que dá vida para assistir filme de vampiros, filme de terror. Ele é essa figura aqui, ó. É esse. Olha o nome dele embaixo aí, ó. Nosferatu. É esse que comanda toda a parte de ataques noturnos, de pesadelos, de demônios tocando em partes eróticas das pessoas, de, enfim, todo o tormento noturno, filme de terror, que pessoas amam isso, tudo está ligado a esse detalhe aí, ó. Tá vendo? Esse é o conhecido como Nosferatu. Esse é horrível, hein? Horrível, horrível. E é ele que muitas das vezes aparece dentro do quarto da pessoa em forma de um vulto escuro com um chapéu na cabeça. Às vezes ele está assim, às vezes ele está de chapéu. É esse que aparece. E muita gente já viu ele aparecer, aquela fumaça escura, vestido tudo de preto, com um chapéu na cabeça. Parecendo o Zorro dos filmes. É esse aí, Nosferatu, que é também um principado, um dos mais terríveis. Tem essa aparência, e tem essa aparência definitiva, porque ele é o próprio terror noturno na vida das pessoas quando ele aparece. Muitas das vezes ele aparece só em vulto, né? Passando na janela, lá do lado do guarda-roupa, né? Aquele vulto que a pessoa vê. É ele. É ele. Muitas das vezes ele aparece assim, como eu mostrei para você, assim, ó, desse jeito, e outras das vezes ele aparece de chapéu, um chapéu preto, e ele tudo vestido de preto, parecendo aquele Zorro dos filmes. Eu sei que muita gente aqui já viu, já teve sonho, e é exatamente esse bicho aqui, tá bom? Vocês conseguiram entender, gente? Eu vou concluir, senão a live vai ficar muito extensa. Eu vou concluir. Eu coloquei na tela o número do Pix, para você nos ajudar. Que você não saia daqui, porque eu vou orar por você, por todos. Permaneça aqui mais alguns minutinhos, que eu quero te mostrar uma imagem importante.
que é esta imagem aqui, ó. De Cristo! Mãos! Viola de Cristo! Essas aqui são as nossas crianças em Yamatanda, Moçambique. Você vê que eles estão louvando com toda a força, com toda a energia, porque aqui, né, eles estão diante do almoço, né, da refeição, arroz, feijão, carne de frango, né? E você percebe lá no fundo um grande clarão, que é a parte da igreja que ainda não está coberta, e nós, esta semana, vamos cobrir essa parte que falta em o nome de Jesus. E eu quero pedir encarecidamente a você, nos ajude nesta cobertura e na refeição de amanhã. É isso. Ajuda-nos na cobertura e na refeição de amanhã. A cobertura, para nós comprarmos as folhas para cobrir, fica 20 mil meticais, que dá o valor de R$2.000. Então, um pouquinho de cada um de vocês, nós já iremos conseguir concluir a cobertura que está faltando. E o almoço, precisamos comprar aí 125 quilos de arroz, que são 5 fardos de 25 quilos. Precisamos comprar 4 caixas de carne de frango. Estava falando com o pastor Eliseu agora pela manhã, ele disse, pastor, temos que aumentar o feijão também. Então nós vamos aumentar a quantidade de feijão, era 25 quilos, nós vamos agora comprar 30 quilos de feijão, tá? O óleo, o azeite para nós fazermos esse almoço. Obrigado, Rosana, que o Eterno te retribua 1000 vezes mais, em nome de Jesus. A Elizabeth Silva, obrigado pelo super sticker. Mais uma vez, obrigado ao Orlando e a todos vocês que estão aí enviando o super sticker, o super chat. Que Deus te recompense em tudo. Amanhã nós estaremos... Eu vou fixar aqui, ó. A Neuza, com os moderadores, estão publicando aqui. Eu acabei de fixar acima aí na linha do tempo o número da conta do ministério. Está fixado também aqui, ó, o número do CNPJ, que é um Pix, o número do WhatsApp, que também é um Pix, e o número das duas contas jurídicas, tanto do Banco Itaú, como também da Caixa Econômica Federal. Gente, obrigado, Nice, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Gente, deixa eu falar para você, nos ajuda encarecidamente a nós concluirmos a cobertura da igreja, como você está vendo lá, fica no valor de R$2.000, que é 20 mil meticais, na moeda local, e a refeição de amanhã, tá? A refeição, nós temos que fazer a refeição, as crianças já estão esperando, as mães já estão preparadas para logo nas primeiras horas da manhã já começar a preparar a refeição, e aí na live, quando nós viermos amanhã com a live ao vivo, já vamos estar mostrando para você as imagens, né? As imagens da refeição que vai acontecer amanhã, e eu vou te mostrar as imagens de amanhã. O Aldeci, é tudo que você escreveu e mais um pouco, né? Esse mundo, ele está trevoso, né? Trevoso. Não dá para entender e para mentalizar o grau de malignidade das pessoas, né? Quando a gente acha que nós chegamos ao ápice de ver tudo, surge algo mais terrível do que tudo que vimos até os dias atuais. Então, eu peço a você, nos ajude nessa refeição, e eu sei que Deus estará recompensando a todos. Dá uma olhada nisso. Tá vendo? As mães servindo aí, ó, o arroz, o feijão, né? Pegando ali, ó, a carne de frango para colocar no pratinho das crianças. Isso é de uma bênção. Isso é de uma utilidade sem precedentes. Por quê? Porque você que ajudou, independente do valor, você está vendo que você é útil na vida do seu próximo. Essa atitude de ajudar, essa atitude de generosidade, isso também é remédio para curar a depressão. Você sabia? Você sabia que ajudar o próximo é um remédio para trazer a cura da depressão? Por quê? Porque um dos sintomas da depressão é a inutilidade. É o sentimento de ser alguém fútil e banal na face da terra, que não presta nem para viver. Então, quando você ajuda o seu próximo, esse sentimento de utilidade se aflora dentro de você e a depressão que estava te consumindo é enxotada por esse sentimento de utilidade. Faça o teste.
Faça o teste. Você vai ver que Deus estará te abençoando grandemente, tá? Obrigado, Bianca. Que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Deise, obrigado vocês que estão escrevendo, que estarão nos ajudando. Eu sei que Deus vai recompensar todos vocês. Eu não tenho dúvidas disso. Eu estou mostrando as imagens para você ver a necessidade que nós temos, né? Aqui temos o pastor Eliseu mostrando a situação que se encontra. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário no Brasil, pastor Claudinei. Deus abençoe a vida do senhor e de todos os irmãos e irmãs que estão aí operando e ajudando a esse trabalho das crianças. Estou aqui do outro lado do templo para vos mostrar aqui aonde ficou nem para ser coberto esta parte. Ficamos com 7 telhas, nem para poder ainda terminar a cobertura, e Deus ele é fiel. Como pode ver, estamos aqui hoje dando alimento para as crianças. Olha aí que coisa boa, grande bênção. Ó, tá vendo? O pastor vai entrar na igreja, olha o tanto de crianças e de mães dentro da igreja. Olha as mães esperando as crianças terminarem de comer para elas entrarem e se alimentar também. Dá uma olhada pro lado de fora esse tanto de mãe, olha dentro o tanto de crianças se alimentando. Olha isso. Tá vendo essa montoeira de crianças? É com a ajuda de todos vocês. Eu vou até tirar o banner aqui para você ver, né? Para ficar melhor para você ver a imagem, o tanto de crianças. Olha isso, gente. Olha a quantidade. E Deus confiou em nós em ajudarmos. Então vamos ajudar. Aquela parte lá do fundo, tanto a parte do altar, como também a parede dos fundos, nós já rebocamos, né? Já foi rebocado. Agora nós estamos no desafio de terminar, de cobrirmos a igreja, né? E eu sei que vai ser uma bênção muito grande na vida de todos aqueles que nos ajudarem. A Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta a Deus, né? E nós estamos aqui prestando contas para vocês, tá? Prestando contas, é um trabalho desafiador, é muitas crianças, está aumentando todos os dias, está aumentando a quantidade de crianças. Obrigado, Luziana Zambuja. Cada dia que passa está aumentando a quantidade de crianças e nós contamos com a ajuda de todos vocês. Olha, cada fila dessa daí tem mais de 100 crianças. Cada fila passa de 100 crianças. E aí que entra, né, a nossa generosidade. Um ajuda com 10, outro com 20, outro com 50, 100. Aquele que tem uma condição melhor ajuda com 500, outro com 1.000, né? Outro com valor que seja, né? E aí nós vamos ajuntar esse montante, vamos terminar a cobertura da igreja agora e fazer a refeição de amanhã. Amanhã será a refeição. E se você pode nos ajudar com qualquer valor nessa refeição, escreva aí na linha do tempo, pastor, eu vou ajudar. E Deus vai estar te honrando. Olha o que a Manuela escreveu aqui, ó. Isso é verdade, pastor. Obrigado, porque já tive depressão e tenho sentimentos de não ser útil. É exatamente o que eu estou dizendo. Eu também tive depressão, Manuela. Eu também tive. E é por isso que eu estou falando com muita segurança e certeza do que eu estou dizendo. Quando você sofre de depressão e você começa a ajudar pessoas, esse sentimento de inutilidade, ele vai sendo eliminado da sua vida e uma alegria e um prazer em viver começa a tomar conta da sua alma. Então, você que está com depressão, síndrome do pânico, sentimento de até mesmo de morte ou algo semelhante, semeia na vida dessas crianças. Ajuda esse projeto. E você vai ver Deus confirmando todas essas palavras que nós estamos falando aqui, Ele confirmando sobre a sua vida e sobre a sua família, tá bom? Tá aí na linha do tempo. Mais uma vez eu digo o número da conta que está fixada acima da linha do tempo aí. A Neuza colocou, né? Está fixado. E também aqui no rodapé abaixo está, né, o CNPJ, que é um Pix, o WhatsApp, que é um Pix, e o número das duas contas para você estar nos ajudando. E nós estaremos, com certeza, nos alegrando e muito na presença do nosso Deus, pode ter certeza. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei, muito obrigado pelo almoço do dia de hoje.
Isso aí imagens, né, de um dos almoços que nós fizemos ali, e eu conto com você para a refeição de amanhã, e também nós já, a partir de amanhã, já darmos o pontapé final para cobrirmos por completo essa igreja, e aí sim a gente desenvolveu o trabalho de assistencialismo, né, com remédios, para desparasitar essas crianças, calçados, roupas. Obrigado, Vera Lúcia, que o Eterno te prospere em tudo, em nome de Jesus, e a todos que estão escrevendo aí, que estarão nos ajudando, né? Que Deus recompense a todos vocês em o nome do Senhor Jesus. Que a promessa dele venha ter um amém na sua vida e na vida de todos aqueles que você ama, tá? Eu vou fazer uma oração, né? Vou orar para você e pela sua família, e nessa oração eu quero pedir a Deus que te abençoe, que te proteja, que te guarde e que te cubra de muitas bênçãos, tá? Em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que está prometido na palavra de Deus venha se cumprir na sua vida, na vida da sua família e de todos aqueles que você ama. E não esqueça, fique atento, tá? Cada dia que passa, coloque a vida no altar, porque a vinda de Jesus está muito perto, gente. Não tem como negarmos essa realidade. Os sinais estão aí para tudo e todos verem, né? Não tem como nós negarmos essa grande realidade, né? Não tem como negarmos. Conte a bênção, minha esposa. Olha aí, ó. Olha o que o Moisés escreveu. Inclusive, eu vou até procurar o que o Moisés escreveu. Deixa eu só preparar aqui um... Ah, tá. Vamos lá. Agora, no horário, né, das 3h30 da tarde, né, minha esposa terá uma live, tá? Às 3h30 da tarde terá uma live. E você que está aqui conosco, se prepara aí para você participar, 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília, tá? Se prepara para você participar, vai ser bênção da parte de Deus, eu tenho certeza disso, tá bom? E o nome de Cristo Jesus será glorificado na vida de todos. Eu estou procurando uma imagem aqui que sempre, essa imagem, quando eu preciso dela, ela desaparece. Mas tudo bem, nós vamos já fazer uma oração por você e por toda a sua família, tá? Agora sim, achei. Eu vou colocar aqui na tela para nós finalizarmos, né? Parte de uma canção muito especial. E eu sei que Deus estará abençoando a vida de todos vocês em o nome de Jesus, tá bom? Deixa eu ver o que o Moisés escreveu aqui. Vamos lá, deixa eu ver a escrita do Moisés. Ficou um pouco para trás, né? Esses depoimentos de vocês é fantástico, é fantástico. Ficou bem para trás mesmo, né? Mas está relatado, eu acredito que vocês leram aí na linha do tempo. Gente, os nossos canais parceiros, Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, o canal Mulher Extraordinária, que é o canal que a minha esposa vai entrar agora às 3h da tarde ao vivo, o canal Milagres Extraordinários Europa, pastor Antônio César, fazendo live ao vivo, diretamente da Europa, também o canal Cortes MME, e esse canal que nós estamos aqui, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva aqui no canal, porque se der tudo certo, hoje, às 8 da noite, escuta aqui, 8 da noite, eu volto com o pastor Wagner. Eu mandei uma mensagem aqui para ele, e agora eu só estou esperando o feedback. Se ele dá um ok, eu já vou estar anunciando 8 horas da noite, uma live com o pastor Wagner, trazendo aí sobre a escatologia, falando sobre o tempo final da igreja na face da terra. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos vocês. Está aí o link dos canais parceiros. Se inscreva, tá? Ative o sino das notificações. Será bênção da parte de Deus, tá? E Deus estará honrando e abençoando, tá bom? Estamos juntos na fé. Vamos para cima. Um abraço a todos. Abra a sua mão. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje, amanhã e eternamente. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar o fruto do seu trabalho, a tua família, tua árvore genealógica
e toda a sua casa. Que a bênção esteja sobre a vida dos mantenedores, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, beijo na sua alma e vamos para cima. Milagre extraordinário! É o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. A sua mão se estendendo, é o coração de Cristo se acendendo em ti. A chama